Olá amigos, tudo bem com vocês? No ano de 1971 aconteceu algo muito importante que impacta nossas vidas diariamente em relação às finanças. Você sabe o que aconteceu? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Então galera, já sabe, se o conteúdo desse vídeo for interessante, deixa o like, se for mais interessante ainda, se inscreva no canal para continuar a gente acompanhando os conteúdos, compartilhe com os amigos e vamos pro conteúdo. Galera, é o seguinte, vamos conversar aqui o que aconteceu primeiro em 1971. 1971 foi quando teve parou de ter a conversão do dólar, né, a moeda dólar, a paridade, né, do dólar com o ouro. Né? Então, assim, o dólar deixou de ser lastreado. Eu quis trazer esse vídeo aqui hoje, primeiro por uma questão de reflexão, porque por mais que a gente fale de finanças aqui, algumas coisas são quebradas. Né? O mercado financeiro, né, a economia, de certo modo, não é 100% saudável. E o que aconteceu em 71 foi algo que eu acredito também que não foi saudável. Foi uma questão de... a gente vive, né, uma situação que é meio doente, né, uma situação doentia, e muito se deve a esse ano, na mudança que teve esse ano. O real moeda, ela também é um bem que pode ser inflado e desinflado, como uma fruta, uma verdura, qualquer produto que se produz. A moeda também ela é produzida. E a moeda, ela né, sempre foi considerada pareada com outro bem de produção menor, justamente para evitar que ela possa ser produzida à torta direita. E em 71, quando o Nixon simplesmente virou e falou que não vai ter mais a conversão na paridade do dólar com o ouro, nasceu a moeda fiduciária, onde você confia em mim que o dólar vale aquilo que eu acho que vale. Não tem mais aquela paridade com o ouro. E aí faz com que o ser humano, a ganância, exploda. Onde o Banco Central, que é um usuário da moeda, se torne um criador de moeda. Antes ele já criava, mas com uns limites. E utilizava, obviamente, também, do mesmo jeito que usa, mas tem uma diferença. Antes ele arrecadava e depois gastava. Agora ele imprime e depois gasta. Então, assim, ele fica com uma coisa interessante. E isso é uma crítica para a gente conversar aqui, porque por mais que eu seja um defensor desse mercado financeiro, né, o capitalismo é lindo, esse é o momento que a gente vive onde o capitalismo é muito mais antigo que 71, né, gente? Mas esse momento transformou o capitalismo numa questão, né, doente. Não tá legal, tá? Então, isso vai mal para todos nós que vivemos no planeta Terra, tá? Vou trazer um site que vocês podem passar aqui um tempo vendo ele aqui, que ele é bem interessante. O site fala What the fuck happened in 1971? Que porra que aconteceu? O que aconteceu em 1971? 1971. E aqui a gente começa a ver as disparidades, né? Porque, olha só, todo mundo, tanto a classe mais rica como a mais pobre, tendia a crescer junta. Em 71, começou a criar disparidades de produção, compensação. Então, assim, as pessoas não são mais compensadas pelo que elas produzem. E, assim, esse site ele é cheio de dados mostrando por que aconteceu isso, né? Então, você vai ver aqui, ó, que todo mundo vinha junto, crescendo junto. Depois que a moeda se tornou produzível à torta direita, as pessoas, né, ó, os trabalhadores simplesmente não ganham mais poder de compra. Isso é péssimo. A porcentagem lá, os 95%, né, o income das famílias, das décadas, olha só, todo mundo vinha crescendo junto. Tanto negros, com brancos, mulheres, todo mundo que viam. Isso aqui são dados americanos, é claro. Então, assim, mostrando que... Eu não vou nem ficar passando aqui todos, porque é ridículo isso, sabe? É uma questão, assim, que todo mundo vinha crescendo e, do nada, puf, uma disparidade.
quem é rico ficou muito mais rico, e quem tem uma questão, e quem tinha que ralar muito para conseguir um dinheiro, que deveria estar ganhando mais, não está. O pobre, não é que se tornou mais pobre, mas isso pode falar isso por questão de inflação, né? Mas é insano, sabe? Tipo assim, a comparação. Eu falei, tem muitos dados aqui, é muito interessante ficar passando aqui, mas por exemplo, olha só, olha como a inflação vinha andando de lado, por exemplo, tá vendo? A inflação acumulativa, ela vinha andando de lado, tinha anos de inflação, deflação, vinha subindo a inflação, mas depois de 71, cara, virou um foguete. Porque você pode imprimir dinheiro à vontade, no caso dos Estados Unidos, né? Então, aqui, mesma coisa, vem andando de lado, foguete. E os países estão se endividando, e não importa, não tem mais por que importar. Eu emito dinheiro. Então, assim, aqui vocês podem ver, olha só, né, a primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, 71, cara, virou um foguete. E isso abre brecha para argumentos que não são muito verdadeiros, sabe? Assim, a disparidade disso no futuro, já não for hoje, vai gerar crises muito grandes em relação à revolta populacional, porque por mais que você seja um trabalhador pesado, você não consegue acompanhar, e detalhistas, vocês estão vendo esses dados, são dos Estados Unidos, imagina o Brasil. Então, assim, tanto que o Brasil, se for ver, que mostra bem uma relação de moedas, quantas moedas já não quebraram depois de 71, quantas moedas o Brasil já não passou, e a gente simplesmente não consegue, o real hoje já não vale quase mais nada. Então, assim, aqui fica a crítica e o estudo, depois vocês visitem esse site, é interessante, para vocês verem os dados, tá? E isso que tem que mudar. Então, como isso vai mudar? Eu não tenho a mínima ideia. Mas uma moeda que tem que ser usada globalmente tem que ter limite. Ela não pode ser impressa aleatoriamente por ninguém e muito menos por políticos. Então, fica a reflexão, porque isso aqui, cara, isso aqui não, assim, se você for levar até questões mais longas, as pessoas vão atrás de onde o trabalho delas é valorizado. E isso modifica até a parte geográfica. Pessoas se mudam de país, se mudam de profissões, fazem vários, 2, 3 trabalhos para tentar compensar o que um poderia fazer. Olha o quanto de reflexões essa mudança da paridade do real, né, do dólar pro ouro, não mudou o mundo, né? Então, fica aqui um vídeo de curiosidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Para assuntos também mais básicos, Guia do Investidor Autônomo aqui em cima no QR Code. Nos vemos na próxima aí. Fui!